que vai falar sobre o estudo dos alimentos. E agora, o palco de vocês. Vamos deixar o pessoal tirar. Não vai. É um exercício. Nós ficou encarregado de explicar para vocês o tema alimentos e alimentos gratuitos. E para dar início logo ao nosso segmento, a gente vai começar dizendo um conceito, um pequeno conceito, do que é alimentos, primeiramente. Bom, alimentos é a prestação fixada por decisão judicial. Desculpa, seu nome é? Não, pode entrar em mim. Bom, para as meninas que chegaram dessas datas, eu vou retomar o que eu estava dizendo, tá? O nosso grupo vai explicar alimentos e alimentos gratuitos. E o conceito, o primeiro conceito de alimentos é que alimentos é a prestação fixada por decisão judicial ou a pretensão de assegurar a subsistência de quem deve comprovar necessitado. Então, o Orlando Gomes, ele nos dá uma ideia também do que seja o que é alimento. No posicionamento dele, ele diz que são prestações para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode prover por si só, tem por finalidade de fornecer a um parente, cônjuge ou companheiro o necessário para a sua subsistência. O Código Civil, no artigo 1994, diz exatamente isso, onde ele afirma que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Nota-se que alimentos, nesse contexto, não quer dizer só alimentos, tem um significado muito mais abrangente. Alimentos, nesse contexto, se refere também à saúde, à educação, à moradia, lazer e assim por diante. Compartilhando desse mesmo pensamento, o Silvio Rodrigues ele fala que alimentos de direito denominam-se a prestação fornecida a uma pessoa em dinheiro ou pecúnia, ou espécie, para que possa atender às necessidades da vida. A palavra tem conotação muito mais ampla do que a nós pode divulgar, em que significa o necessário para o sustento. Aqui se trata não só do sustento, como também do vestuário, da habitação, assistência médica em caso de doença, enfim, de todo o necessário para atender as necessidades da vida. E se tratando de criança, abrange o que for necessário para a sua instrução. E nosso grupo também fez uma análise dos alimentos dentro do Código de 1916. É uma pequena análise só para questão de conhecimento dele. No Código de muitos dos que já tem no Código Civil atual, de 2002, já existia no Código de 1916. É o caso do artigo 1694 do Código atual, que remete ao 1396, que pode os parentes do os cônjuges ou companheiros pediam uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. No Código de 1916 já previa a possibilidade dos parentes pedir, mas o Código ele não dizia a respeito dos cônjuges e nem dos companheiros. Quer dizer, essa possibilidade dos cônjuges e companheiros pedir prestação de alimentos foi uma inovação do Código atual, do Código Civil de 2002. E também a questão da reciprocidade da prestação alimentar também já era prevista em 1916 no Código. Assim como a possibilidade de preferir a prestação de alimentos dos descendentes na forma dos acidentes, guardada a uma sucessão e aos irmãos do devedor, da obrigação. O Código também previa
que a reforma também já tratava sobre a proporção das necessidades do reclamante e as possibilidades da pessoa obrigada. Pode processo civil, né? Jurisprudência de fundo. Toda essa parte era do Nakato, Nome? do Alberto Nakato. Não é a minha parte, não, tá? Aí a sua parte? Não, Não, é do Miol. melhor. Japonês. Ele não compareceu. E Não, Ele estava aqui. aí, passei lá. Entendeu? O princípio também era parte dele, se não tem superior interesse da criança e do adolescente, está previsto no artigo 127, tá? Que é o dispositivo que vem informando o direito da criança e do adolescente, né? Que deve ser assegurado pela família, sociedade e pelo Estado. Direito esse como direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, entre outros. Que é exatamente o direito que a gente está tentando passar de forma correta. Da igualdade do vínculo do filho, está previsto no artigo 127, parágrafo 3 da Constituição, onde não pode ter diferença, né? Mesmo que o filho esteja fora do casamento ou pastado, como alguém adotado. Então, a redação do artigo é: os filhos, havido ou não da relação do casamento ou por adoção, terão o mesmo direito de qualificação, proibidas quaisquer discriminações relativas ao criador. Aí eu pedi para a responsabilidade por fora, Que era dele. que era dele também. E professor, por isso, a transitoriedade, quando ela atendeu o filho. A transitoriedade, no caso, eu sou pai, e eu faço isso do meu pai, para pagar a pensão do meu filho. Eu não posso, né? Isso é a transitoriedade. Para fazer descendente, brincar com as passadas descendentes, colaterais, unilaterais. Vou falar que já é mais na frente. É isso mesmo? É, porque aí você vai fazer que você se encaixa e passa para outra Isso, pessoa. para a transitoriedade. Caso vai ter. Boa tarde, Paulo. Falou isso agora, vocês possam confiar. Nome? Quando vocês forem falar, falem o nome, tá? Fica aqui. Tá. Primeiro que pode ver que é o vínculo de parentesco. O primeiro grande pressuposto na consequência é o vínculo de parentesco. Tem que ser comprovado que aquela criança tem significado, tem um parentesco com a pessoa que está sendo cobrada a fora. O poder familiar, exigindo o poder familiar, a atenção de necessidade do menor, deve se provar somente com o parentesco. Se realmente ele é um pai, que é daí que vai começar a correr a fome. Segundo, é o vínculo de matrimônio com união estável. A partir do momento que houver este vínculo e a união estável, o matrimônio se sofrer, daí começa a ocorrer a relação. Deve também que a necessidade não basta apenas a prova do vínculo. Ou seja, muitas vezes a pessoa mora junto, né? Popularmente morar junto, ou seja, a pessoa tem uma união estável. Essa união estável não tem um documento que a comprove. Daí a pessoa pode tirar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável combinada com a ação de alimentos. Não obrigatório pedir de alimentos, esse vínculo apenas se dá o direito, apenas dá o direito dos alimentos. Depois tem o binômio de necessidade e possibilidade. Esse binômio é o seguinte, que para a ação ocorrer, para fixar o valor dos alimentos, tem que antes ver não só a necessidade da criança, porque a criança necessita de alimentação, de vestido, de calçar, verdade? Só que também é olhada a possibilidade do bebedouro, ou seja, do alimentante, no caso, que é a necessidade do alimentar e a possibilidade real do alimentante. Não adianta o juiz extrapolar uma pensão altíssima se o pai, a criança, o genitor, o avô, não tem condições de ir lá e honrar os compromissos durante o dia. E a proporcionalidade da fixação. A proporcionalidade da fixação é a continuação desse binômio, onde o juiz vai ver a proporcionalidade e, a partir daí, ele vai declarar, de acordo com a sua análise, que ele estudou para isso, tem condições de proferir uma sentença para realizar essa ação. Natureza jurídica, direito pessoal. Por que pessoal? Porque ele visa a vida, ele não visa somente a parte financeira, ele visa também o
princípios da dignidade da pessoa humana, que é a dignidade da criança, do menor. Já o patrimonial representa o valor monetário. Ele se dá a partir do fixamento pelo juiz. Passa a ser patrimonial mediante regime de fixação. Deixa de ser direito subjetivo, passando a ser direito econômico. E o último é a fusão dos dois. É o direito espiritual com o patrimonial, que é conteúdo patrimonial, é conteúdo patrimonial, ou seja, o valor fixado para atingir as necessidades pessoais da criança. Boa tarde, pessoal. Vou explicar para vocês os tipos de alimentos, a finalidade deles. Alimentos gravídicos, para deixar a nossa amiga Rafaela, eu vou falar um pouco para vocês dos profissionais, provisórios e definitivos. É claro, é bom. Eles vão fazer a manutenção, eles que vão garantir os alimentos, vai garantir todos aqueles procedimentos necessários para o bem-estar, por exemplo, da mulher gestante, por exemplo, que está com um filho na barriga, porém, esse filho ainda não se tem uma certeza da paternidade, com o requerido, no caso do processo. Aí nós temos os profissionais, eles vêm amparar essa situação. Um exemplo dos alimentos provisionais, por exemplo, ele é usado no processo de investigação de paternidade, com alimentos, por exemplo, isso entra com a ação, só que naquele momento a criança está tão necessitada que não tem como esperar o trâmite do processo completo para ele começar a ter aquela obrigatoriedade. Então, através de uma decisão interlocutória, o juiz, ele coloca esses alimentos provisionais, para que venham amparar aquele procedimento, até que seja feito, por exemplo, um exame de DNA ou algo que comprove a paternidade. Os alimentos provisórios também ele é definido por uma decisão interlocutória, bem no início do processo. Após a definição inicial, os alimentos provisórios, eles só se diferenciam dos provisionais no sentido de que os provisórios já têm uma comprovação no processo da paternidade do requerido. Os definitivos são aqueles que, quando o processo já foi sentenciado, ele já vem estipulando o valor que vai ser pago dos alimentos. Só que tem um porém, aí os definitivos, após o processo de alimentos, ele não fica julgado porque ele fica mudando os valores. Por exemplo, se o pai recebe um salário, ele é promovido na empresa, por exemplo, ele pode revisionar esses alimentos ali. Aí nós temos a natureza, assim, dos alimentos. Eu gostaria de explicar primeiro os gravídeos. Eu não posso subir. Pode ser que não precisa. Tá. Aí os alimentos, assim, a natureza, naturais, porque os naturais eles visam principalmente a forma de se alimentar. Para manutenção da vida. Por exemplo, saúde e os alimentos em si, o alimento propriamente dito. Como a criança vai comer, como ela vai se alimentar, etc., para a sua própria subsistência. O existe, ele vem aquele completo, né, que vem falar para a gente sobre, ele vem a parar a saúde, a educação, a alimentação e todos esses requisitos para uma pessoa precisa para ter uma vida digna, né? A causa jurídica, os voluntários, eles são aqueles do processo de oferta de alimentos, por exemplo. O indivíduo ele sabe que ele tem um filho com uma pessoa,
e através de uma desavença, por exemplo, a pessoa tem uma mágoa tão grande e nunca quis nem levar o filho para registrar o nome daquela pessoa, então o pai, e no futuro o pai, por exemplo, reconhece que aquele filho é dele. A partir do momento que ele reconheceu o filho, ali ele chama a mãe ou o juiz da criança para estipular um valor ali que ele quer ajudar. É um exemplo dos voluntários, né? Uma pessoa também que tem um acidente com uma outra, por exemplo, e acaba levando aquela pessoa, às vezes a família também diz, não, olha aqui, nós temos condições de arcar com todas as despesas, a pessoa em si também ela pode também, com forma de alimentos, pegar e ajudar através dos alimentos, chegar também com o de ofertas. Os repartitórios também, eles vêm nos falar, também se aplica em acidentes de trânsito, por exemplo. Aqueles alimentos que você passa uma pessoa e também ela vem ficar uma aleijada, ter algum dano no seu corpo, por exemplo. Você vai parar aquela pessoa até ela chegar no seu estado normal de saúde. Você vai ali ajudar ela com alimentos até ela voltar ao seu estado normal. Os legais e legítimos são aqueles que são colocados na ação de alimentos propriamente ditas, os divórcios, o reconhecimento de soluções, todos esses alimentos que nós falamos, eles vêm envolvendo essas investigações. Uma característica. É o direito personalista em relação ao alimentante, porque ele não pode ser transferido, não poderá ser transferido para outra pessoa receber os alimentos, né? Então, ao forneiro de distinguir o pressuposto que seja aquele pedido, será extinto também o direito de prestar alimento pela parte do alimentante. Não participe de exceção, quer dizer que os alimentos não podem ser cedidos, com exceção das parcelas vencidas, né? Poderá ser cedido as parcelas vincendas que ainda estão em campo de expectativa. Certo? Transmitir, aí é uma exceção do caráter personalista, só que aí, agora, em relação ao alimentante, poderá ser transmitido, no caso do alimentante que é falecer, poderá ser transmitido para os seus sucessores. E ocorrerá a ação contra o espólio, né? Para continue sendo pago essa ação, esse direito de alimentos. Renunciar. O direito a renunciar do direito de alimentos, o STJ entende que pode ser renunciado o ex-companheiro, né? Mas o filho menor não poderá ser renunciado nunca. Então, ocorrendo no caso de uma ação de separação e a ex-cônjuge, o ex-companheiro, pode até renunciar o seu direito de alimento, mas nunca poderá renunciar o direito do filho menor. E deverá nessa ação ser estipulado já, de imediato, onde pode até que não seja executado, mas que deve ser fixado. Prescritivo. O direito de entrar com a ação não vai perceber nunca, enquanto o necessitado obedecer aos pressupostos, né? Possa entrar na ação. Porém, as parcelas vencidas precedem 2 anos. O penhorado é de como os alimentos existe uma forma de suprir a necessidade do menor, do alimentado, não pode ser objeto de penhora. Pode ser não compensado com dívidas do alimentante. No direito civil existe a segunda compensação, né? Que é quando existem 2 pessoas que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, e as dívidas podem ser compensadas.
Nesse caso, não havendo os alimentos, não pode haver essa compensação dívida do alimentando. Não transacionado. Isso só quer dizer Está previsto no artigo 144 do Código Penal que fala: o fato de ela não contribuir com a manutenção justifica o crime de abandono material que está previsto no artigo 244. E quero dar um exemplo de sobre o artigo 244. Aqui em frente. Eu fiquei encarregado de assegurar os meios de assegurar o pagamento da pensão. Esses meios de assegurar, além desses 4 que são expostos aqui, existem outros 3. Porque a doutrina, tem doutrina que classifica, como Maria Helena classifica aqui. Tem alguns doutrinadores classificam 7. Mas aqui só devo colocar 4 para não estender muito o assunto. Esses meios de assegurar os alimentos são os meios que você vai buscar aquele direito já pleiteado pelo decorrer do tempo. As características da ação de alimentos já colocadas no mesmo concurso dos nossos colegas, característica, natureza, pressupostos que preenchem os alimentos, também eu não vou adentrar muito no conteúdo devido ao tempo. A ação de alimentos, ela busca, o objetivo dela é buscar um direito que você pode, vamos falar mais um pouco popular. A maioria das pessoas está, só vou pleitear uma ação de alimentos, já se eu tiver o meu filho registrado, o nome do pai e do filho em certidão de nascimento. Muitas das pessoas elas buscam assim. Mas a ação de alimentos, ela pode ter acumulado uma investigação de paternidade. O que seria isso? A investigação de paternidade, depois de comprovar aquele vínculo entre ambos, tanto pai e filho, logo após, eles defendem a prestação de alimentos por alimentado. Já a execução por quantia certa, com período de decisão civil ou expropriação de bens do usuário, aí já entra na regra do 16 artigo 732 e 733. A execução por quantia certa, ela surge decorrente de decisão judicial, como você chama conhecido, ou sentença. Através do tempo, vamos dizer que chega a pessoa que se inadimplente por um certo tempo. Para ser inadimplente, existe, para caracterizar, para entrar por ação de execução, estejam cumpridas três parcelas para poder entrar com a execução. Agora, ele não estipula um valor, qual o termo. Depois de estipulado essa ação de execução, ele é citado para realizar esse pagamento. Depois de citado e não manifestado para que faz o pagamento dele, é efetuada a prisão civil, que muitos de nós conhecemos. A única prisão civil que existe no Código Civil é de Aí, agora a gente vai analisar um pouco de desconto e folha de pagamento. E também eu queria falar um pouco sobre o penhor e investimento de magistrados, professores e funcionários públicos, sobre militares e salários em geral, inclusive subsídios de parlamentares. Esse desconto e folha de pagamento, muitos, a doutrina e o pessoal do STJ, eles discutem a questão do bem não ser penhorado, a questão do salário. O salário tem um bem penhorado, mas como se diz, toda exceção existe uma regra. Toda regra existe uma exceção. A questão para poder assegurar mais os alimentos, muitos doutrinadores observaram que os direitos dessa criança, qualquer ambiente, seja garantido, eles colocaram que aquela pensão ou aquela prestação de
de alimentos poderiam ser descontados em folha de pagamento, mas isso é uma exceção à regra, como eu disse. Já o desconto em folha de pagamento, então, como falei para você, pode ser funcionário público e entre outros, magistrados, senadores, etc. Agora, reserva de aluguéis ou vendas de bens de do alimentante. O que seria a palavra-chave dessa frase seria o frutos. Seria o frutos, que é como a gente tem, você sabe qual é o serviço, e esses frutos, eles, eu digo, acho que é uma coisa, a Maria Helena diz também. A Maria Helena diz para que os frutos, o pai tem poder de aluguéis de imóveis. Essa pensão, ela pode ficar caracterizada junto àquela prestação daquele aluguel, que em vez de repassar, o pai poderia pegar aquela pensão para a criança. Seria a questão dos frutos, seria a reserva de aluguéis. Aí, como também aqui não tem quadros, eu queria falar um pouco também de constituição de garantia real ou fidelistória desse instituto. Isso está na dissolução de casamento, está na Lei 6.577. O artigo fala assim: para assegurar o pagamento de pensão alimentícia, o juiz poderá determinar a constituição de garantia real ou fidelistória. Bom, quando eu peguei esse artigo vou buscar o conceito de fidelistória e vou buscar o conceito de garantia real para poder compreender um pouco desse assunto para vocês. O entendimento da fidelistória. A fidelistória, ela se aplica a terceiros que assumem a responsabilidade de arcar com aquela dívida. Por esse entendimento, pode ser no nosso. E a garantia real da questão dos alimentos seria a penhora. A penhora de bens por um prazo, não sei se é fácil discutir ou não arbitrei no assunto, para soldar aquela pensão daquela criança. A penhora seria, vamos dizer que aquela pessoa, pelo recibo, tem uma casa, aí vê aquela criança convite dele para aquele lar, que você possa conviver por tempo lá durante aquela pensão, que aquela pensão poderia ser descontada, poderia haver uma troca entre ambos. Isso. Agora vou tentar explicar para vocês, perpassar as principais ações de alimentos. A ação ações de alimentos, como eu já vou explicar para vocês, antes e depois do nosso amigo, vou tentar fazer um pouco dessa, caso muito. Ação medicinal de alimentos. A ação medicinal de alimentos é quando já existe um outro processo, mesmo processo ordinário, que vai dar surge decorrente daquela pessoa que passou o sistema pode aumentar aquela função, como dizer que ele tenha hoje ele tenha exerce um cargo de determinada empresa, aí amanhã ele almeja outro maior e consequentemente ele com certeza o salário dele irá cobrar, tanto a mãe, o artigo fala as partes, tanto a mãe como o pai pode entrar com a ação revisional de alimentos. Essa ação revisional de alimentos ela pode ser tanto aumentada como diminuída. A questão também da diminuição, vamos dizer, que muitas pessoas pensam, eu vou chegar, eu fico desempregado, não sou mais obrigado a pagar aquela pensão para aquela determinada criança. Não, a doutrina diz que não há previsão da pessoa entrar com uma ação para querer deixar de pagar aquela pensão, porque tem preço, não vou mais pagar aquela ação, vou entrar com uma diminuição ou que a ação revisional também poderia ter desoneração, que é isso que não se aplicaria no caso.
e aquela criança não pode deixar de receber os alimentos, que é algo essencial para a sobrevivência, na ação nutricional de alimentos e a ação de execução de alimentos, que eu já falei anteriormente com vocês, que está estipulado no Código de Proteção 732, e subsídios. E como caso, usando as palavras de caso, há dois tipos de ações. A ação de alimentos, vamos dar uma ordem aqui. Dar uma ordem. A questão do trânsito de gás. A questão das ações de alimentos. A questão da ação de alimentos, dessa ação de alimentos, algo importante a ser colocado no caso aqui, do princípio da coisa educada que não se aplica à ação de alimentos. Como eu falei anteriormente na ação de alimentos nutricional, posso tirar uma definição da ação nutricional, tanto aquela ação pode ser, aquele valor daquela prestação, ela pode ser aumentada aquela prestação ou diminuindo aquela prestação de alimentos. Eu trouxe nessa ação nacional de alimentos que eu cheguei a trazer também, trazer um pouco do artigo do Código de 1916 para vocês, mas que não tem muito diferente. A ação nacional de alimentos ela está prevista no artigo 1699. E não, eu acho que isso aqui, como eu disse, por um ponto de controle, que não, a meu ver, não houve muita diferença. E o Código de 2002 fala que se certos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem recebe, poderá o interessado reclamar o juiz conforme as circunstâncias, exoneração, como falei para vocês, redução ou majoração do cargo. Já o Código de 1916 fala no artigo 415, fala se fixados os alimentos sobrevier mudança na fortuna de quem o supre ou na de quem recebe, poderá o interessado reclamar do juiz conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou agravação do cargo. Bom, a meu ver, eu não vi muita diferença nesse artigo. Bom, aqui como já está, é a visão do servidor, e já está classificado sobre a CJ a questão também da dívida. O débito alimentar que autorize a visão civil do alimentante é que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Algo que eu deixei de comentar na questão dos alimentos, a execução de alimentos, 733, é referente àquele lapso temporal que a pessoa passa detido os 3 meses. Após ela ficar detida os 3 meses, ela não ser efetuado aquele pagamento, ela sai, na pena dos 3 meses, mas aquela dívida ainda fica em aberto. Aí ele pode, a própria mãe ou a responsável da ação pode também requerer novamente aquela dívida que ele pode chegar a ser preso novamente da visão civil do servidor. Nessa semana, acho que no STJ, eu estava lendo no STJ, acho que não sei se era terça ou quarta-feira. Eu cheguei a olhar, já que não se trata de alimentos, aí eu cheguei até a perguntar para as meninas aqui que trabalham na área, a Ana e a Rafaela, se elas já tinham se deparado com os tipos de ação de prestação de contas referente à área, pelo menos eu nunca tinha visto uma pessoa chegar a ter que prestar contas do que ela gastou já. Mas cada caso é um caso. Referente ao caso do STJ, aquela pensão era um valor extremamente alto. Aquele cara, que teve 3 anos, já tinha pagado 4 mil reais para aquela conta. Só que o que ele alegava? Ele alegava que aquele meio
aquelas possibilidades, as formas que a mãe estava utilizando, não era o meio adequado, porque ela poderia estar, a gente sabe que hoje em dia tem muitas mães naturais, e de chegar, pagar, dar uma educação de qualidade, hoje, essas crianças que a gente olha, muitas delas se encontram em festa, hoje mesmo a gente não está querendo generalizar, tá? Cada casa. Não sei porque não estava especificado nas canções, que decorrente disso, aí ele entrou com essa ação divisional contra a mãe. Só que o primeiro posicionamento foi que o ministro falou que não se aplicaria esse tipo de ação. Por quê? A ação de prestação de contas não é via processual própria para fiscalizar gastos com pensão alimentícia. Aqui, o segundo entendimento pelo outro embargador, ele explicou que sim, porque acredita que uma vez eficaz instrumento de prevenção contra deliciosas práticas de desvio de férias em poder de dever, de fiscalização e aplicação de recursos. Como já expliquei anteriormente com vocês, as formas, as subdivisões que se aplicam devido ao caso concreto que ao valor, o meio que aquela mãe estava aplicando ao caso não era o meio correto, mas porque a ação também não era correta. O meio que ele estava colocando para aplicar ao caso concreto. Depois eu falo aqui. Eu falo já que é segurar. E agora o nosso deve facilitar que autorize a aplicação do direito alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação, as que vencer no curso do processo. Bom, eu lembro essa fórmula. Eu acho que após o citado das prestações anteriores à citação, as que vencerem a citação e atraso, e as que porventura vierem, vai sair aberta, a gente tem. E ele poderá vir a sofrer a unificação que já está tanto na real da permissão no artigo 370, sei lá, da Constituição Federal. E é algo do dia a dia que muitos de vocês já chegaram a ver, que gente tem um tipo de visão civil corruptível, claro, nunca prevista no país. Agora, a gente vai adentrar um pouco sobre alimentos gratuitos, que é outro tipo de alimentos que vão ser explorados pela nossa excelentíssima doutora Ana. Ai, pouco troco de braço. Boa tarde. Eu vou estar falando um pouco sobre alimentos gratuitos de uma forma bem resumida. O legislador, ao estipular os alimentos, a obrigatoriedade dos alimentos, ele quis preservar o direito primordial do ser humano, que é a vida. Tanto na prestação alimentícia, que já estamos falando na ação de alimentos, e como na aula anterior já foi visto, que até a adoção do nascituro é possível, o legislador previu, através da alimentação, preservar a vida do nascituro. Por quê? Porque existem mães que estão em condições precárias, que precisam de alimentos, precisam fazer exames, precisam de uma alimentação especial devido à gravidez, precisam de um acompanhamento especial. E tem pessoas que não têm recursos financeiros suficientes para isso. Então acaba afetando a saúde do feto e pode fazer até a morte do feto. Então foi isso que o legislador previu ao estipular os alimentos gratuitos. Os alimentos gratuitos
a polêmica é, na ação de alimentos comum, é fácil dizer, ele é o pai. Se não se sabe que ele é o pai, é preciso fazer o exame de DNA e comprovar esse parentesco. No casamento de aviso, ele é um suposto pai. Não se sabe ao certo. Entretanto, o pai, o suposto pai, pode voluntariamente chegar até o advogado com a mãe e dizer, não, eu reconheço que eu sou pai, e eu quero prestar alimento para a mãe do meu filho, ou do meu filho, já está no ventre dela. E aí, se não tem de acordo, o que é feito, o juiz vai homologar, tá? E isso vai permanecer até o nascimento da criança. Após o nascimento da criança, essa ação de alimento de aviso, ela se torna ação de alimento comum, pensão alimentícia. Existe um outro caso, o pai diz, não, eu não sou pai, não sou pai, e não tem como comprovar que eu sou pai. Aí existe aquela coisa de comprovar. Vai ter que ter 2 testemunhas, idôneas, claro, né? Não vai ser aquela discussão. É da minha família, vai testemunhar, o ministro não aceita porque é um informante, um informante. Então precisa que exista alguém que prove que eles foram casados, alguém que diga que eles viveram no estado, que eles namoravam, que eles frequentavam a casa dela com uma certa frequência. E aí o juiz vai dizer, não, tem como dizer que eles tinham um relacionamento amoroso e desse relacionamento pode ter vindo a conceber a criança. Se não tiver isso, é muito difícil. Entretanto, o juiz vai ver a condição da mãe em relação a toda a gravidez, todo o período da gravidez dela. Se não for possível, ela se sustentar de maneira nenhuma sozinha. Se ela tiver que ter aquele acompanhamento do suposto pai, e o juiz vê que ela diz, não, eu tive relações carnais com ele, posições carnais com ele, sabe? Ela vai ter um acompanhamento psicológico, claro, todos os meios possíveis para tentar chegar a uma prova, pelo menos mínima, de que aquilo realmente é verdade. E não o que acontece? Após todo o período, não é? O pai, o suposto pai está pagando a atenção, né, dos alimentos gravídicos, e aí ele não nada. E ele vai e diz, não, eu quero agora fazer um teste de exame de DNA. Vou comprovar que ele não é o pai. O que acontece? Ele tem direito a ser repartido tudo que ele deu naquela criança. Tá? Porque foi um constrangimento moral para ele. Foi um constrangimento financeiro também. Ele teve que achar uma coisa e não era a responsabilidade dele. Entretanto, tem, mas o juiz vai fazer isso, é um tipo de ação cautelar. Por quê? Porque o juiz está pretendendo preservar aquela vida, preservar aquele ser humano que está prestes a nascer. Tá? Então, os fundamentos de esse vínculo, não é? Esse vínculo, para ser comprovado, a natureza judiciária é sui generis, é a responsabilidade civil e o direito de família, né? O direito da responsabilidade dos alimentos, tá? Os pressupostos essenciais são exatamente esses que a gente está aqui falando, ao longo de todo o trabalho percorrido. Então, essas essenciais são a necessidade da mãe, a possibilidade do suposto pai pagar. Nesse caso aí, é bom utilizar em toda a ação, tanto na ação de alimentos violíticos como na ação de alimentos, o juiz sempre vai uma responsabilidade dos dois. Não adianta não chegar e dizer, não, ele é responsável, ele tem que dar a minha garantia financeira para que tudo ocorra bem. Não é só ele. Ela também tem sua parcela de responsabilidade. O juiz nunca vai causar dano ao suposto pai ou ao pai para que ele arque com isso. Ele sempre vai ter a possibilidade financeira de um e a necessidade do outro. Nas duas ações, nos dois tipos de alimentos. Só existe essa polêmica, né? Não sei se sou pai, como que eu vou provar que sou pai, e na ação de alimento comum não existe. Na ação de alimento comum é mais fácil ter essa certeza de que
realmente sou pai, realmente não é sua obrigação. É um resumo sobre esse assunto, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro para todos vocês, tanto a família que nossos colegas mencionaram aqui, como os administrativos. É só. A lei administrativa é a 11.804 de 2008, tá? Só para quem interessar. E o conceito, o porquê desse administrativo está no parágrafo 2º da lei. Tá? Bom, em primeiro lugar, parabenizando a equipe, inclusive. A luz, né? A lâmpada está no ponto aí.